Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Hackcast, programa daqueles que querem viver de um negócio online. E hoje gostava que começássemos por imaginar a última caminhada de Portugal no Mundial. Então, quando Portugal joga uma grande competição como o Mundial, há sempre aquelas reportagens onde os jornalistas questionam as pessoas que vão assistir ao jogo quais são as chances de Portugal de ganhar o jogo do dia e quais são as chances de Portugal de ganhar o Mundial. E obviamente os portugueses estão todos convencidos que Portugal vai ganhar, que Portugal vai ganhar o Mundial, que vai ser campeão do mundo. E o que é engraçado é que se tu vis reportagens do mesmo tipo no Brasil, na França, em Itália, em Espanha, etc., as pessoas têm a mesma crença. E porquê é que as pessoas têm a mesma crença? Quando na realidade, não é? As equipas têm níveis diferentes, não têm todas as mesmas chances de ganhar, mas estamos todos convencidos que é o que vai acontecer. E porquê é que isso acontece? Isso acontece por causa do mecanismo da coerência. Ou seja, como tu és português, queres ser coerente e acreditas então que Portugal é que vai ganhar o Mundial. Se és brasileiro, acreditas obviamente que o Brasil é que vai ganhar o Mundial. Quando na realidade as chances das duas equipas são diferentes. E acontece exatamente a mesma coisa com os clubes de futebol. É muito comum ver adeptos, mesmo aferroados, adeptos que defendem o clube custa o que custa, embora o clube esteja a jogar mal, embora o clube não mereça ganhar, aqueles adeptos defendem o clube até à morte. É o que eles dizem, até à morte. E lá está, isto acontece muito por causa do mecanismo da coerência. Porque lá está, depois de teres tomado uma decisão, fazes tudo para ser coerente com ela. Fazes tudo para te comportar de forma coerente com a tua decisão. Portanto, se és português, apoias Portugal, aconteça o que acontecer. E é sobre o mecanismo da coerência e do compromisso que vamos falar neste episódio. E se ficares até ao fim também vais ver como aplicar este mecanismo ao teu negócio para converter mais dos teus leads em clientes. Este episódio faz parte de uma série de podcasts onde eu resumo para ti o livro Influência e Psicologia da Persuasão, de Roberto Cialdini. Além de resumir os conceitos do livro, também te explico como aplicá-los ao teu negócio para que possas persuadir melhor os teus clientes de forma a vender mais. Vejamos um exemplo. Talvez já tenha acontecido ser confrontado com um peditório. Por exemplo, estás no supermercado, estás a fazer as tuas compras, estás na caixa, pagas as compras, pegas nas tuas sacas e vais em direção da saída do supermercado. É aí que surge um bombeiro que vem conversar contigo. Ele pergunta se tens visto as imagens terríveis dos incêndios em Portugal e se te sentes sensibilizado com o que tem acontecido. E tu realmente dizes que tens-te sentido bastante chocado com as imagens que têm acontecido, que alguma coisa tem que ser feita, que isto não se pode repetir cada ano e que é uma pena o que tem acontecido e que aliás também estás muito grato pelo trabalho dos bombeiros, mas que as coisas têm que mudar. E é nessa altura que muito inteligentemente o bombeiro te pede se podes contribuir, se podes ajudar oferecendo algum dinheiro para ajudar os bombeiros a combater os fogos. O que é que acontece? Embora tu não tenhas muita vontade em oferecer algum dinheiro, depois de teres dito que realmente eras sensível à causa, que achavas que as coisas tinham que mudar, o bombeiro dá-te a possibilidade de o fazer oferecendo algum dinheiro e, portanto, tu sentes-te, de certa forma, obrigado em oferecer algum dinheiro para ajudar a causa. E esta história exemplifica perfeitamente o poder da coerência. E há muito tempo que os psicólogos perceberam a força deste mecanismo e eles dizem que o desejo de coerência é um motor central no nosso comportamento. E é tão forte que nos leva às vezes a fazer coisas que não queremos fazer. Como vimos no exemplo anterior, em que tu às vezes não queres dar a todos os peditórios, mas naquela situação, para ser coerente, deste algum dinheiro. E é um exemplo no livro que mostra perfeitamente o poder da coerência. Nesta experiência, um psicólogo ensinou roubos numa praia para ver como é que as pessoas se comportavam. Um cúmplice do estudo pegava na sua toalha e estendia na praia ao lado de uma pessoa escolhida completamente ao acaso. Aí o cúmplice deitava-se na toalha, ligava um rádio portátil e, passado um tempo, levantava-se e ia dar um passeio. É nessa altura que outro investigador, fingindo ser um ladrão, aproxima-se, pega no rádio e foge com ele. Nesta situação, em 20 tentativas, apenas 4 pessoas foram a correr atrás do ladrão. Nesta situação, tudo na mesma, só que antes de ir dar um passeio, o homem pedia à pessoa que estava ao seu lado se podia vigiar as suas coisas. E nesta situação, 19 das 20 pessoas foram correr atrás do ladrão. E porquê? Porque as pessoas queriam ser coerentes com o que tinham dito.
Elas tinham prometido que iam vigiar as coisas e fizeram correndo até atrás de um ladrão. O mecanismo da coerência é muito forte porque é altamente valorizado na nossa sociedade. Por exemplo, quando dizes eu sou um homem de palavra, é algo que é valorizado porque, lá está, és alguém em quem as pessoas podem confiar, és alguém que quando diz qualquer coisa, falo. E pelo contrário, as pessoas que não são coerentes são vistas como pessoas mentirosas, em quem não podemos confiar, que são pessoas traiçoeiras, e isso é muito penalizado na nossa sociedade. Lá está, a coerência é muito valorizada porque as pessoas podem confiar em ti e tu também podes confiar nelas. Sem a coerência a vida seria muito complicada porque nunca sabes se a pessoa vai respeitar a palavra e nunca sabes em quem podes confiar e em quem é que não podes confiar, e isso torna a vida muito mais difícil. E há 3 razões que explicam o sucesso da coerência. Em primeiro, a coerência permite não estar sempre a refletir, sempre a questionar tudo em permanência. Voltando ao exemplo anterior em que estavas a fazer as compras, vamos imaginar que tu ias fazer as tuas compras sem a coerência. Então como é que tu fazes para saber que marca de água é que queres comprar, que tipo de shampoo é que compras, que tipo de comida é que gostas, etc. Torna-se tudo muito mais complicado. Quando tu tens a coerência, ok, já sabes, eu costumo comprar estes produtos, eu costumo comer isto, eu preciso disto e disto, deste produto, a tua vida com a coerência torna-se muito mais fácil. Não tens que estar ali a analisar os prós e contras, sempre que tens um problema, sempre que tens uma dúvida, ligas a cassete da coerência e clique, tens a tua solução. E a segunda razão pela qual a coerência tem tanto sucesso é porque nós não queremos lidar com as consequências de um pensamento profundo. E isso chama-se uma dissonância cognitiva, ou seja, nós queremos corresponder àquilo que dizemos. Por exemplo, vamos imaginar a situação seguinte. Tu decidiste que ias cuidar de ti, que ias praticar mais desporto, que ias ter mais atenção ao teu corpo para te sentir muito melhor. Então, sais do ginásio, estás cansado e estás esfomeado e apetece-te comer qualquer coisa. Sais à rua e tens um McDonald's e um restaurante onde tens comida mais saudável. O que é que tu fazes? Embora tu até desejas muito comer o McDonald's, há ali qualquer coisa na tua cabeça que te diz não é isso que tu te prometeste fazer. Não estás a ser coerente. Se tu fores ao McDonald's, não vais corresponder ao que tu te prometestes. E isso chama-se então uma dissonância cognitiva e nós detestamos isso. E portanto, ser coerentes ajuda-nos a viver melhor. E em terceiro, uma explicação para o sucesso da coerência é a pressão social. Ou seja, nós somos socialmente pressionados para corresponder ao que dissemos. Ou seja, nós somos socialmente pressionados para ser coerentes. E quando não acontece, como por exemplo com os políticos, onde eles, quando estão em campanha, fazem grandes promessas e dizem às pessoas que vão resolver os problemas todos, e quando chega a hora da verdade, quando são eleitos e que finalmente podem aplicar o que tinham prometido, não o fazem, algumas vezes, e obviamente são logo muito criticados por não corresponderem, por não serem coerentes com o que tinham prometido. E embora as coisas até tenham mudado, embora até às vezes faça sentido as coisas mudarem, faça sentido o político não aplicar realmente o que tinha prometido. Porquê? Porque afinal a situação mudou, havia informações que ele desconhecia, ele aprendeu novas competências e aprendeu outra forma de resolver o problema. E embora existam dezenas e dezenas de argumentos aceitáveis para aquela mudança, os políticos não deixam de ser criticados por não ser coerentes. E isso acontece, obviamente, não só com os políticos, mas em todo tipo de situações. Quando prometes alguma coisa que depois não aplicas, és criticado. E como já percebeste, o mecanismo da coerência é muito poderoso sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós fazemos. Mas o que é que ativa o clique do motor da coerência? Os psicólogos explicam o sucesso da coerência através do mecanismo do compromisso. Ou seja, se tu queres que as pessoas façam alguma coisa, tens de criar um cenário de coerência. Para que isto fique bem claro, vejamos um exemplo. Imaginamos que eu quero que tu faças o download da formação que eu criei por ti sobre a persuasão. Então eu vou criar o cenário seguinte. Eu sei que a persuasão é algo que te interessa, porque hoje decidiste ouvir este episódio. Podias estar a fazer milhares de coisas, podias estar a ver televisão, podias estar a ver Netflix, podias estar com os teus amigos, podias estar a dar um passeio, mas não, decidiste que ias ouvir este episódio sobre a influência, sobre a persuasão. Portanto, és uma pessoa que quer viver do teu negócio online, ou até já tens o teu, mas queres vender mais, e por isso é que estás a ouvir este episódio sobre a persuasão. E para vender mais, deves perceber como persuadir melhor as pessoas. Calha bem, porque a persuasão é algo que se aprende.
E eu, para te ajudar, criei uma formação em bloghack.pt/influência e como és uma pessoa coerente, vais a bloghack.pt/influência, baixas a tua formação e assim vais poder ver exemplos concretos de como usar os mecanismos que estamos a ver nesta série de podcasts ao teu site. E lá está, com o contexto que eu criei, sentes-te obrigado a ser lógico, a ser coerente, comprometendo-te a fazer o download da formação. Uma vez que tomaste uma decisão, há uma tendência natural para te comportar de maneira correspondente à tua decisão inicial. E tu hoje decidiste ouvir este episódio e como és uma pessoa coerente vais fazer o download, porque queres ir mais longe, porque queres ser alguém que percebe mesmo de persuasão, não é? E como estás aqui para aprender mais sobre a persuasão, vejamos exemplos de como aplicar a coerência ao teu negócio. E uma boa forma de aplicar a coerência é dividir os teus objetivos em vários passos. E há um excelente exemplo no livro do Cialdini. Nos anos 50, durante a Guerra da Coreia, o exército chinês era extremamente eficaz para convencer os prisioneiros americanos de denunciarem-se entre si. Por exemplo, conseguiam que os prisioneiros denunciassem tentativas de fuga dos seus camaradas. E o mais surpreendente é que conseguiam tudo sem um mínimo de violência física. Pelo contrário, os norte-coreanos usavam a violência para conseguir uma colaboração dos prisioneiros americanos e o resultado foi um fracasso. Mas então, qual era a técnica genial que usavam os chineses para persuadir os prisioneiros americanos de colaborarem? Obviamente, usaram o mecanismo da coerência. Além da coerência, usaram um truque brilhante. Dividiram o seu objetivo final em pequenos objetivos em pequenos passos. Neste caso, o objetivo final dos chineses era conseguir a colaboração dos prisioneiros americanos. À partida não era nada fácil, pois os soldados americanos eram treinados para resistirem à violência física e a interrogatórios difíceis. Ainda por cima, estes soldados eram patriotas que estavam ali arriscando a sua vida pelo seu país. Eram pessoas que fariam tudo para não trair o seu país e os seus camaradas. Mas a verdade é que, usando o mecanismo da coerência, os chineses conseguiram a colaboração da maioria dos soldados inimigos. E vejamos como fizeram. Então, os chineses optaram por conquistar uma colaboração aos poucos. Começaram por pedir aos prisioneiros para lerem frases do género: os Estados Unidos não são perfeitos. Ou, por exemplo, a frase seguinte: num país comunista não há desemprego. E claro, para os soldados repetir estas frases não parecia ser uma traição, pois estas afirmações eram verdadeiras, e por isso o prisioneiro sentia-se à vontade para as repetir. De seguida, era proposto ao soldado ser mais explícito, explicando em que é que os Estados Unidos não eram perfeitos. E claro, para ser coerente, o soldado partilhava alguns problemas dos Estados Unidos. Mais tarde, já que tinha partilhado alguns problemas, era-lhe proposto que os listasse. Finalmente, era convidado a assinar a lista que acabara de escrever. Sem desconfiar de nada, o soldado assinava, pois afinal tinha sido ele a escrever aquilo e, portanto, sentia-se à vontade para assinar por baixo. A seguir, era-lhe pedido que lesse a lista em frente aos seus camaradas. E repara como aqui o compromisso vai aumentando. Passo a passo, os chineses conseguem a sua colaboração. E depois de ler a lista em frente aos seus colegas, o que disse começa a fazer parte da sua identidade. O prisioneiro começa a ver as coisas noutra perspectiva. Depois, é-lhe pedido que escreva um texto onde explica em detalhe os tais problemas americanos. Aqui o prisioneiro já foi longe demais para não continuar e, portanto, pega numa caneta e começa a escrever os problemas dos Estados Unidos. No final, os chineses leem o texto no rádio, mencionando o nome do soldado que o escreveu. A partir daí, todos ficam a saber o que ele pensa. Nesta situação, as pessoas fazem uma associação de ideias muito simples. Se este soldado escreveu este texto, assinou-o e até o leu em frente aos seus camaradas, é porque é um traidor. O soldado foi longe demais. Não há como voltar atrás. As provas existem e foram conseguidas sem um mínimo de violência. Os outros soldados olham para ele como uma pessoa diferente. Já não o veem como um amigo, mas sim como um traidor. O soldado é acusado por todos de traição, o que o leva a pensar que realmente fui eu que escrevi aquilo, fui eu que assinei o texto e fui eu que o li, se calhar eu é que estou certo. E para poder viver sem aquela dissonância cognitiva, sem aquela pequena voz que lhe chateia a cabeça para se sentir finalmente em paz, talvez o melhor será ser coerente, estando em sintonia com o que fizera. E é assim que, aos poucos, o regime chinês conseguiu a colaboração de muitos soldados americanos. Portanto, tu também podes usar o mecanismo da coerência então para converter mais dos teus leads em clientes. E a melhor maneira de o fazer é dividir os teus objetivos
em pequenos passos. Por exemplo, isso acontece muito com funis de venda. Vamos imaginar aqui um funil de venda, então, para a tua formação, usando aqui novamente aquele exemplo da formação da fotografia. Então, tu começas, por exemplo, a escrever um artigo no teu blog, onde explicas às pessoas como tirar boas fotografias. No fim do artigo, colocas ali um call to action, onde convidas as pessoas, por exemplo, a receberem um bónus específico relacionado ali com aquele artigo, e a pessoa então faz o download. A partir daí ela começa ali a receber alguns e-mails de valor, e num desses e-mails tu convidas a pessoa para assistir a uma masterclass no Facebook. A pessoa assiste à masterclass e está muito interessada pelo que está aprendendo naquela masterclass e quer ir um pouco mais longe, aprendendo ainda melhor a fotografia. Daí que tu convidas então a pessoa a ir a uma página de venda, e ela nessa página de venda tem ali um pequeno produto a 50 euros que pode comprar então para aprender um pouco mais sobre fotografia. Mais tarde, depois de comprar esse produto, continuas a enviar e-mails e mostras à pessoa um novo produto a 500 euros. E aí a pessoa, realmente, ela viu que o teu artigo de blog foi muito bom, os e-mails que tu escreveste foram ótimos, a masterclass que assistiu ajudou-a bastante, a formação que ela recebeu ofereceu-lhe muito valor, e agora tu estás-lhe a propor comprar um produto bem mais caro, mas como ela foi ficando satisfeita e lá está, quer ser coerente, então compra o teu produto para realmente aprender a fotografia. Portanto, aqui o teu objetivo final era que a pessoa comprasse o teu produto a 500 euros, mas não chegasses logo dizendo à pessoa: olha, aqui está o meu produto, são 500 euros, muito obrigado. Não, vais dividir em pequenos passos os teus objetivos e vais conseguindo aos poucos um compromisso. A pessoa, ok, vou receber aqui a newsletter, agora vou assistir à masterclass, agora vou comprar aqui um pequeno produto a 50 euros, e aos poucos a pessoa fica convencida que tu realmente ofereces-lhe valor, que tu realmente és uma pessoa competente naquela área e, portanto, é uma pessoa coerente, fica convencida que realmente o teu produto a 500 euros faz sentido, e é aí que tu consegues finalmente vender o teu produto. E um exemplo da técnica do passo a passo é o que fez, por exemplo, com o Instagram. Tu, quando te inscreves no Instagram, és convidado simplesmente a dar o teu nome e o teu e-mail. Começas por aí, muito fácil. Depois, já agora, tens o Instagram, e que tal se colocasses uma fotografia? Então, colocas uma primeira fotografia. Ok, tens uma fotografia, mas e que tal se procurasses amigos? És capaz de ter alguns amigos que tens no Facebook que também estão no Instagram. Então, tu vais lá usar então aquela ferramenta para fazer a pesquisa de novos amigos. E já agora, por que não publicar aqui uma fotografia onde vais mencionar um amigo teu? E por que não colocar então aqui um link no teu perfil para que as pessoas possam ir ver o teu site? E aos poucos e poucos o Instagram vai conseguindo que tu preenchas o perfil, que tu começas a usar o Instagram, começas a usar os posts, começas a usar as stories, começas a usar o IGTV, etc. Vais usando aos poucos as funcionalidades todas da aplicação. Outra forma de usar a coerência no teu negócio é no teu copywriting. Por exemplo, tens uma página de venda onde estás a vender uma formação, lá está, sobre a fotografia. Continuando aqui com este exemplo, então, tu vais dizer algo do género no teu texto. Tu és uma pessoa que estás interessada pela fotografia, já tens até algum material, já fizeste alguns retratos, mas sentes-te um pouco frustrada porque tu vês imagens na internet de grande qualidade, por exemplo no Instagram, vês fotografias realmente espetaculares e tu queres descobrir as técnicas que estão ali por trás para ser um fotógrafo mais bem sucedido e, por que não, até conseguir rendimentos com a tua paixão pela fotografia. Então, o que tu precisavas era de alguém que te ajudasse, era de alguém que te ensinasse essas técnicas todas, esses sistemas, para finalmente conseguires tirar as fotografias dos teus sonhos. E olha, sabes o que? Calha bem, pois eu criei um produto. Criei o produto que eu gostaria de ter recebido quando comecei a interessar-me pela fotografia e criei um produto realmente adaptado às tuas necessidades. Tu nesse produto vais poder aprender qual é o material necessário que precisas para tirar boas fotografias. Vais aprender a editar as fotografias no Photoshop e vais aprender como finalmente conseguir viver da tua paixão pela fotografia. E aqui, logicamente, a pessoa que está por trás da página de venda, se ela realmente se identifica com os problemas
tu mencionaste ao início e com a solução que tu estás a propor, ela normalmente, logicamente, vai ser coerente, vai comprar o teu produto. Portanto, a maneira como tu comunicas, como tu escreves os teus e-mails, todos os conteúdos do teu site e principalmente o teu copywriting nas tuas páginas de venda ou nos teus vídeos de venda, por exemplo, é altamente importante. Porque se tu escreves conteúdos coerentes, a pessoa fica a pensar, isto faz todo sentido eu comprar este produto, é exatamente o que eu estava à procura, ok? Depois, outra forma de usares a coerência no teu negócio é, por exemplo, pôr testes gratuitos. Já vimos isso noutro episódio, mas aqui, como é que tu podes então usar a coerência com testes gratuitos? Vejamos aqui o exemplo do Shopify. Quando criei o meu Shopify, eu tive uma loja de e-commerce há algum tempo, então os primeiros 14 dias eram ofertos. Então, o que é que eu fiz? Testei. Criei ali o meu site, fui colocando algumas imagens, fui editando ali o menu, adicionando alguns textos, etc. Fui construindo ali aquilo tudo. E o que é que aconteceu no fim dos 14 dias? Obviamente, já que eu tinha feito ali aquilo tudo, já que eu tinha trabalhado 14 dias ali no meu projeto, não ia desistir. E claro, paguei para continuar a trabalhar com o Shopify. Portanto, fui coerente, não é? Era completamente incoerente eu desistir da loja e começar uma nova loja noutra plataforma. Portanto, é algo que tu podes fazer se tu puderes propor qualquer coisa que as pessoas possam testar, que as pessoas possam começar uma transação contigo, elas logicamente qualquer dia vão-te comprar um produto. Mais uma forma de usares a coerência no teu negócio é propor consultoria gratuita. Pegando novamente no exemplo da fotografia, és um fotógrafo excelente, és mesmo muito bom naquilo e as pessoas, não é, que estão a aprender a fotografia, têm algumas dúvidas e o que é que tu podes propor? Propões às pessoas de conversarem 30 minutos contigo pelo Skype. As pessoas que fazem a chamada, falam contigo e falam-te dos problemas que têm e no fim, o que é que tu fazes? Olha, é assim, eu agora não te posso ajudar mais, já chegou o final dos 30 minutos, o que é que tu queres fazer? Queres continuar? Se quiseres continuar, podemos marcar uma consulta mais tarde e então aí eu posso te ajudar a ir mais longe e a realmente resolver aqui os problemas que tu tens com a fotografia. O que é que a pessoa logicamente vai fazer? Ela já está demasiado comprometida contigo, ela já te explicou os problemas em detalhe, ter que começar novamente, ir ter com outra pessoa, é complicado, porque não de fazer o pagamento e continuar a consulta. Portanto, faz isso. Propõe consultas gratuitas, oferece o máximo de valor e verás que mais tarde vais ter retorno. E para acabar, mais uma forma de usar então a coerência no teu negócio. E outra forma de usar a coerência são os formulários. Por exemplo, se fores ao showroomprivé.pt, em primeiro és convidado em dar o teu nome, o teu sobrenome, o teu e-mail. Então, crias a tua conta, estás no showroomprivé.pt. Depois, quando vais fazer uma compra, aí é-te perguntado qual é o teu país, qual é o teu estado civil, qual é a tua morada, o teu código postal, a localidade e o teu número de telefone. Na etapa seguinte, é-te pedido que deias as tuas informações para o pagamento. E, portanto, isto vai tudo fazendo-se aos poucos. Se tu tivesses chegado ao showroom privé e que tivessem pedido estas informações todas, será que terias preenchido tudo? Não, porque tu apenas queres entrar no site. E aqui o que é que acontece com esse sistema de pedir as coisas aos poucos? Tu vais preenchendo e cada vez estás mais comprometido com o site, porque já deste as tuas informações. E claro, nós não queremos nos dar ao trabalho de preencher sempre estas informações todas nos sites. Portanto, és coerente e ficas cliente ali do showroomprivé.pt. Portanto, se tu puderes pensar a forma como tu vendes no teu site e pedindo as informações dos teus clientes aos poucos, verás que normalmente vais conseguir aumentar as tuas conversões. E usando então aqui o mecanismo da coerência, como eu sei que tu és uma pessoa que está interessada pela persuasão, sei que és alguém que queres aumentar as tuas conversões, obviamente precisas de perceber mais da persuasão. E algo que te pode ajudar é receber a minha formação gratuita em bloghack.pt/influência e eu nessa formação eu fui visitar os sites dos convidados do podcast e analisei-os para ver como é que eles usam nos sites deles os mecanismos do Cialdini e assim tu poderás ver exemplos concretos e poderás aplicá-los ao teu site
Portanto, se estás interessado, vais a blogac.pt/influência e recebes a tua formação gratuita. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim e até já no blog. Tchau!